A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Com muita alegria por estarmos aqui reunidos, mais uma semana que se passou e muitas coisas nós pudemos aprender, não é verdade? Então, nós estamos neste programa fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, como você já sabe. E se você está assistindo pela primeira vez o programa, eu gostaria de dizer para você, de comentar com você a respeito do que já foi visto nos programas anteriores, porque esse é um livro que traz um conteúdo muito interessante e nós já pudemos abordar diversos assuntos, como por exemplo, as causas espirituais das doenças, o divórcio, nós falamos sobre suicídio, aborto, também pudemos aprender um pouco mais sobre a obsessão, sobre as consequências do nosso passado, como o nosso passado, aquilo que nós vivemos em outras vidas, vem influenciar a nossa existência hoje. Então, cada um desses temas e muitos outros foram abordados em programas anteriores que você pode acessar, você pode aprender, conhecer também. E hoje nós estaremos dando continuidade ao último capítulo e acredito que seja o último deles. Mas vamos chegar lá. Eu sou Solange Godoy, estaremos aqui, eu e o André, apresentando o programa para você. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É uma honra chegarmos ao programa de hoje, quando estaremos abordando a parte final deste livro, que muitas pessoas não pensam que seja importante, porque ele é pequenininho. Ele é bem fininho, vou mostrar aqui para vocês. Vejam só, é um livro de bolso, poderíamos chamá-lo, né? Assim, ó, fininho. Só não é o melhor porque não tem figura. Mas o conteúdo é bastante inspirador. Quando você compreende o funcionamento dessas leis e descobre que são leis de amor, você percebe que Deus não tem raiva, que Deus não se vinga, que Deus não pune, mas, ao contrário, que como um bom pai, educa seus filhos deixando-os amadurecer. E este amadurecimento nós vamos vendo ao longo de cada capítulo, desses que a Solange já lembrou aqui, como vai acontecendo. Para que isso se dê, indispensável é a necessidade de vivermos muitas vidas, porque senão nós não colhemos aquilo que plantamos. E agora, no nosso programa de hoje, antes de começarmos, a Solange vai fazer o convite que sempre faz, nós vamos pensar sobre a libertação, não é? A redenção. Mas antes, a Solange vai falar do nosso clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. Bom, vocês já ouviram falar em toda a nossa programação, nós sempre comentamos a respeito da campanha SOS, o Espiritismo Precisa de Você. É uma campanha que visa auxiliar na arrecadação, a fim de que se dê continuidade a toda essa produção que a Boa Nova, a TV Mundo Maior, que oferecem, que chega até o seu lar, que chega até o seu ambiente de trabalho. Como é bom poder ouvir coisas novas, positivas,
positivas. Como é bom poder aprender, não é? Então, auxilie, participe, basta ligar no 0800 12 18 38. Você pode ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode fazer uma doação espontânea, você pode, se você já é sócio, quem sabe aumentar a sua contribuição. Então pense a respeito disso tudo, porque você é a semente de luz nesse mundo, nesse instante. Muitas coisas podem se modificar dependendo das nossas próprias atitudes. E essa colaboração é muito importante. 0800 12 18 38. E você tenha certeza de que com a ajuda que você oferece, você será corresponsável pela renovação da humanidade. Porque a Boa Nova, ela está sempre, 24 horas, levando coisas boas para qualquer pessoa que queira acessar. Nós temos aqui os nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha, que em todos os nossos programas enviam a você o abraço, que estarão enviando também neste programa, mesmo que nós não tenhamos agora o áudio para eles mostrarem isso. De qualquer forma, são apenas 2 das centenas de trabalhadores que vão oferecendo de si mesmo o que tem de melhor, para que você saiba que o mundo pode ser melhor com a sua ajuda mais depressa. Isso mesmo. Aí, Solange, um abraço deles aí. É, isso aí. Musiquinha boa. Então, tá vendo? Eles abraçaram. Eles isso abraçaram. Mesmo. Como nós já comentamos então para vocês, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vamos lá, André, então, no capítulo 8º fala sobre a redenção e nós paramos na pergunta número 11. É isso aí. Vamos em frente, eu vou fazer a pergunta para vocês, olha lá. O arrependimento dos erros e faltas cometidas pode nos ajudar na redenção de nós mesmos? Nós estamos vendo neste capítulo uma série de indagações que se leva ao Espírito Emmanuel a respeito de condutas que o homem costuma adotar, com as quais ele pode pensar que estará sedimentando, cimentando, aplainando o caminho da própria libertação. Então existem os que choram, existem os que se deprimem, existem os que colecionam as cicatrizes dos males recebidos, e cada uma dessas perguntas quer fazer referência a essa postura passiva de simplesmente suportar, de simplesmente sofrer, de simplesmente colecionar desgraças, com a resignação, a paciência, aquela coisa meio, eu vou aguentar porque assim eu me livro dessa pessoa nas próximas existências. E esta pergunta tem o mesmo sentido dentro do que significa o arrependimento. Então, levam a Emmanuel essa questão. Nós nos arrependemos, fazemos errado, e quando tomamos conhecimento consciente que fomos nós que fizemos, às vezes surge aquela coisa, puxa, eu não devia ter feito isso. Às vezes, sabe, Solange, às vezes o arrependimento só aparece quando os outros descobrem. Isso. Né? Se ninguém descobre que você fez aquela coisa feia, aí a pessoa não se arrepende, tá tudo tranquila. Mas quando alguém descobre, quando cai no conhecimento público ou dos mais íntimos, aí então a pessoa começa a sofrer aquela reprovação social ou pessoal dos que estão em volta, e então ela entra num estado de vergonha, num estado de arrependimento. Exato. Então, é necessário e é suficiente que arrependamos-nos dos erros e faltas para que nos libertemos a nós mesmos. Vamos ver então o que foi que Emmanuel respondeu. Convém notar que o reconhecimento dos próprios erros cometidos nesse ou naquele setor da existência é o primeiro passo da reabilitação. Mas esse começo é empreendimento nulo se não resolvermos nos corrigir com humildade e paciência na execução dos deveres que a vida nos recomenda. É natural que o arrependimento tenha algum valor. E se nós formos observar psicologicamente falando, o valor do arrependimento
está no fato de você assumir que foi você. Enquanto nós não assumimos que nós fizemos, enquanto nós ficamos pondo a culpa nos outros, não, eu fiz isso por causa do governo, eu fiz isso por causa do vizinho, eu fiz isso porque todo mundo faz, eu fiz isso porque meus parentes estão acostumados assim. E essa é a maioria da postura das pessoas. Você não assume que foi você que fez. Você tem essa tentativa de fugir do peso das ações, reconhecendo que não foi 100% a sua culpa. Você fez assim porque você foi induzido a fazer por outra pessoa ou por alguma circunstância social que você não pode ser totalmente culpado. Então, o arrependimento, dentro deste critério de sanidade mental, é um atestado de que aquele indivíduo assumiu que foi ele que fez, que aquilo não foi bom, por isso que ele está arrependido. Porque ninguém se arrepende de ter feito uma coisa que produziu bons frutos. Nós só nos arrependemos quando vemos que nossas atitudes produziram coisas que não foram as melhores para aquilo que queríamos. Que fez gente sofrer, que prejudicou muitas pessoas, que gerou dor em diversos âmbitos da vida para aqueles que foram vítimas da nossa atitude. Então, quando você assume que foi você, esta primeira postura interior, que é de dizer, não, eu fiz e eu não gostaria de ter feito, que é o arrependimento. O arrependimento pressupõe a própria responsabilização. Entendendo que você tomou a atitude equivocada. Esta é o primeiro degrau, é o primeiro passo, é a primeira etapa de consertarmos aquilo que foi mal feito. Porque há pessoas, Solange, que não gostam nem de dar esse primeiro passo. Sim. Ficam procurando desculpas, justificativas baratas, infantis, para colocar na responsabilidade alheia alguma coisa que só foi dependente da própria pessoa. Por isso, Emmanuel diz, é importante lembrar que o arrependimento é o primeiro passo. Porque você teve que assumir que errou. Tem gente que prefere perder um dedo do que assumir que errou. Isso é verdade. Não é? Agora, não basta. Porque essa primeira vitória não deve levar a pessoa nem a descrédito pessoal, nem a sua própria autodestruição, nem ao processo depressivo de se esfacelar pela vergonha. Não. Nada disso será útil, porque o Senhor não deseja que os seus filhos morram à míngua pelo arrependimento amargo dos seus equívocos. Deseja que ele aprenda. Da mesma forma que a escola existe, não para que os alunos sejam reprovados pelos erros, e olha que os alunos cometem erros, muitos, mas que ele vença os equívocos e corrija. E não erre mais. Então Emmanuel está dizendo, como a Solange já leu, que esse é um começo, o arrependimento. Mas isso será nulo, será inútil, se nós não nos corrigirmos com paciência e humildade na execução dos deveres que a vida nos recomenda. Nós precisaremos seguir trabalhando, precisaremos seguir com as nossas ações no sentido oposto daquele que nós havíamos adotado antes. Você tem um vizinho que você não se dá bem e você se arrependeu de ter falado coisas para essa pessoa. Você está arrependido mesmo? Então, se você está arrependido, não faça de conta que o vizinho com o tempo vai se esquecer. Essa é a desculpa que as pessoas dão a si mesmas. O tempo apaga. Não, bata na porta dele e peça desculpa. Tome uma atitude. Tenha coragem. A mesma coragem que nós tivemos de fazer o mal, que nessa hora nós somos corajosos, arrojados, somos Exato. Heróis nas disputas. Tenhamos a mesma coragem no autoenfrentamento. Quando você vai ao vizinho e pede desculpa, não é ao vizinho que você está enfrentando, é a você mesmo. É a sua covardia moral,
ao seu temor de reconhecer que você falhou, que você não é um super-herói, uma super-mulher, um super-homem, que você se equivoca e que quando você faz isto, você demonstra que você está preocupado em corrigir o que foi errado, mais em fugir da apreciação dos outros. Ai, mas o vizinho vai falar que realmente ele pode me humilhar. Não há problema. O problema não é o vizinho. Quando você sai da sua situação cômoda e vai até aquela outra parte que está precisando da sua demonstração, não é a pessoa que está credora disso, é você mesmo. O problema está em você. Se você se calar, se você der uma desculpa, se você fugir deste entendimento, o que vai acontecer é que você continua moleque por dentro. Exato. Você continua adolescente. Você continua sendo aquele que quer gozar a vida e o pai pagar a conta. Exatamente. Então, é esta atitude de coragem que Emmanuel recomenda, que além do arrependimento e mais além desta postura de culpa, nós aprendamos a ser responsáveis. Acho que é uma questão de maturidade também, né, André? Tem pessoas que têm essa maturidade espiritual e realmente estão vigilantes e de repente, não, eu errei, eu vou falar com ele e vamos modificar isso, vamos melhorar. Mas nós não estamos aqui, Solange, com um mecanismo de detecção de quem é maduro ou de quem não é. Nós estamos aqui com uma recomendação de como nos tornarmos maduros. É por isso que Emmanuel escreveu esse livro, através da mediunidade do Chico. Não é, é claro, uma pessoa que não quer ir se desculpar, não quer corrigir, demonstra que é imatura. Mas não é esta a função do Leis de Amor. Você detecta quem é criança e quem é adulto. Não, é dizer, olha, você que está percebendo que as coisas são assim, tome atitude. Porque enquanto você não sair disto, o que vai acontecer é que você precisará passar por todas estas situações de equívoco. E na medida, Solange, em que você aprende a enfrentar o erro e a pagar este preço, sabe o que acontece, queridas irmãs, queridos irmãos? Você se vacina. Porque quando você criou coragem e enfrentou a si mesmo para pedir desculpa àqueles a quem você ofendeu, todas as vezes que você tiver a inclinação de ofender os outros, você vai falar para si mesmo, bom, eu vou ofender, eu vou xingar, depois eu vou ficar com isso na minha consciência, eu vou ter que procurar a pessoa, pedir desculpa e vou passar vergonha. Então, eu vou preferir me conter, eu vou preferir me refrear, ao invés de sair por aí dando patada em todo mundo, para que depois eu tenha que passar a vergonha de pedir desculpa. Então, é uma das maneiras que os espíritos nos ensinam que nós conseguimos criar mecanismos que nos ajudem à correção de nossas inclinações. A gente sempre ouviu dizer que as pessoas, eu sou pavio curto, eu não levo desaforo para casa. Essas pessoas que são assim, elas não gostam de pedir desculpa. Têm um orgulho exacerbado, acham que são donas da verdade. Quando elas começarem a perceber que elas precisarão corrigir os erros, elas aprenderão a engolir sapos, elas aprenderão a ter paciência e se pôr na condição do outro, elas terão condições de se policiar para evitar que o mal venha depois a exigir a reparação. Então, é nesse sentido que, ainda que exista isso que você comenta, que isto é uma forma de as pessoas perceberem quanto são maduras ou quanto não são, a finalidade é dar a todos nós, ferramentas para nos beneficiar antes de fazermos a burrada. Ok. Dá tempo da gente ler? Vamos Sim, deixar podemos ler. A próxima pergunta? Podemos ler. Pergunta número 12 fala o seguinte: é lícito contarmos com o auxílio dos espíritos superiores, grandes missionários da evolução moral na Terra, para que nos apoiem no trabalho da própria regeneração? Muitas pessoas falam, meu anjo da guarda, Dr. Bezerra, os espíritos amigos, André Luiz, o Chico. Nós podemos invocar essas inteligências? Podemos colocá-las em nosso projeto para que elas nos apoiem no nosso trabalho de regeneração, de libertação de nós mesmos? O que você acha, hein, Solange?
Vamos ver o que o Emmanuel acha. Não, mas tudo bem, a gente ainda tem um interessante. tempinho aqui. O que você... Vamos começar a ver o que ele acha. Sim, vezes inúmeras costumamos refletir nas grandes façanhas dos espíritos valorosos que transformaram a Terra. Acolheram-se à filosofia e criaram novas formas de pensamento. Abraçaram a ciência e promoveram o progresso. Elevaram-se na cultura e engrandeceram a arte. Agigantaram-se no trabalho e aperfeiçoaram a vida. Entretanto, reencarnaram-se entre os homens, lavrando o solo, mecanizando atividades, burilando palavras, renovando costumes, aprimorando leis, desbravando caminhos. Todos eles, cada qual a seu modo, nos entregaram as chaves da evolução, melhorando a vida por fora. No íntimo, porém, seja nas horas tranquilas da existência ou nas crises de aflição que nos maltratem a alma, é forçoso lembrar que a redenção verdadeira nasce dentro de nós. É isso mesmo. Isso mesmo. Nós vamos pensar sobre esse assunto, nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós vamos retornar no próximo bloco, explicando, esmiuçando tudo isso que Emmanuel quis dizer pra gente. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não saia daí. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 8º e no bloco anterior nós deixamos aí uma pergunta, a resposta, para que a gente agora comece a discutir, a conversar sobre o assunto. Eu vou repetir novamente a pergunta, que fala o seguinte, a número 12. É lícito contarmos com o auxílio dos espíritos superiores, dos grandes missionários da evolução moral na Terra, para que nos apoiem no trabalho da própria regeneração? E respondendo a isso, nós vimos que Emmanuel diz, olha, existem muitos espíritos nobres que nós admiramos, espíritos que são elevados em todas as áreas do conhecimento, espíritos que nos inspiram a arte, a ciência, a convivência social, a realização política, as nossas melhorias morais, religiosas. Mas, diz Emmanuel, todos eles se apagaram, e é por isso que são admirados, se apagaram porque vieram ao mundo para arar a terra, vieram para fazer o plantio, vieram para aprender e ajudar na mecanização dos sistemas, vieram para consertar os equívocos, vieram suar a camisa, todos eles. E é nesta ação que eles se tornaram admiráveis. Não era só porque eram espíritos elevados, é porque quando estiveram entre nós, esta elevação se pôde presenciar, se pôde ver, se pôde sentir. Esta elevação é fruto de uma escolha de ser, de agir, que faz com que ela seja de verdade a prova de que se tratam de espíritos elevados, de espíritos nobres. Então, todos eles, cada um a seu modo, desbravaram os caminhos e, com isso, melhoraram a vida de todos nós naquilo que nós estamos habituados. Então, melhoraram a maneira de se expressar, melhoraram os meios produtivos, melhoraram as comunicações, melhoraram a arte, melhoraram a ciência. E agora, este é o exemplo que nos resta para que nós entendamos, como diz Emmanuel, que é muito bom poder ter referências. É ótimo que nós saibamos que pessoas foram capazes de fazer estas coisas.
mas que nós não nos iludamos achando que são eles que vão nos carregar no colo. Nós temos que fazer com que a redenção, que é o nosso seguir com as próprias pernas, esta redenção aconteça dentro de nós mesmos, pela nossa própria decisão. Então, esta é a mensagem com a qual o livro Leis de Amor é encerrado. Nós tivemos ao longo deste período muitos capítulos, como a Solange realçou lá no início, mas que todos eles nos levaram ao capítulo final. Seja os que têm doença, sejam os que abortaram, sejam os que se suicidaram, sejam os que foram maus patrões, maus empregados, sejam os que traíram, sejam todos os que estiveram envolvidos naquelas problemáticas do viver, todos são canalizados para o último capítulo, que é este que terminamos hoje, que se chama redenção, porque significa como nos libertar destas equivocações. E é isto que nós gostaríamos que você não se esquecesse. Você tem essa tarefa, como qualquer pessoa que está na Terra. Vai errar? Vai errar. Você terá dificuldade até mesmo de conseguir dominar os seus impulsos. Isto é alguma coisa natural do processo de evolução. E quando isso acontecer, você estando consciente, você poderá dizer, não, olha, eu me equivoquei, não era isso que eu queria, vou voltar e vou refazer o processo. A redenção significa isto, exercitar a humildade para que, através de uma nova atitude, o erro se corrija, ele possa ser transformado em acerto. Não é, Solange? É isso mesmo, acho que é importante lembrar também, tem uma frase de Emmanuel nesse final que é bem interessante. É forçoso lembrar, é importante lembrar que a redenção verdadeira, que a libertação verdadeira, ele diz, nasce dentro de nós. Isso não vai vir de fora para dentro, é o contrário, isso tem que nascer dentro da gente. A libertação nasce dentro de nós, da nossa vontade de sermos diferentes. Eu acho que é isso, né, André? Essa vontade de ser diferente, ela não pode ser um exercício verbal. Nós vemos muitas pessoas dizendo, eu preciso parar de fumar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas não é ao falar que as coisas acontecem. É preciso que isso se transforme em fazer. O fazer é a grande chave que os Espíritos nos dão para que nós andemos, mesmo que seja de rasto, como alguns falam, que nós rastejemos, mas que nós andemos para frente. Esse é um processo muito importante para a modificação da Terra nos dias atuais. Nós estamos exatamente em uma época em que nossas decisões, nossa vontade em ação vai nos colocar em uma condição melhor ou em uma condição pior. Algumas pessoas estão achando que a vida é esse somar de horas, dias, anos, e chega uma hora em que você está promovido. Não. A vida é um somatório de aprendizagem. E o aluno que não aprende não é promovido. É assim que funciona. Nossos equívocos não são compensados pelos nossos acertos. A doutrina espírita nos ensina isso. Nós podemos ser excelentes pessoas na área familiar e péssimos patrões. Nós teremos mérito como chefe de família e seremos responsáveis por termos sido maus administradores. Teremos que pagar o preço de termos errado como administrador. Não é possível compensar as coisas, porque os erros acontecem em áreas distintas do nosso ser. Já fomos aprovados como chefes de família, mas não fomos aprovados como chefes de comunidades. Não fomos. Então, como chefes de comunidades, nós precisamos retomar este equívoco para transformá-lo. Não há esse negócio, eu rezei bastante, então agora eu vou desencarnar e lá as portas do paraíso vão ser abertas para mim porque eu dei muita esmola. Não é assim. É preciso que nós corrijamos em todas as áreas do nosso ser onde estão aqueles equívocos que nós atestamos ainda viver neles. E aquelas outras áreas que nós já não temos mais esses problemas, elas obviamente já estão limpas. Então nosso trabalho será apenas de melhorar aquilo que já construímos. Por isso, essa frase que a Solange lembra aqui é algo que é fundamental, desde que nós saibamos
que é preciso efetivá-la, não é? Nasce dentro de nós quando você deseja, quando você quer. É isso mesmo. Nós já estamos encerrando, não é, André, o nosso programa de hoje. Gostaríamos de deixar um convite a vocês. Mais algum comentário, André, que você deseja fazer? Nós vamos fazer um convite nos próximos programas, iniciar outras obras. Ainda não temos aqui condições de dizer quais são, mas eu acredito que serão interessantes também para o nosso aprendizado. Isso, já na semana que vem, não Sim. é verdade? Então, deixamos um convite para você hoje, a partir das 20 horas. A leitura do Evangelho, uma palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na tvalvoradaespírita.com.br. Mas se você gostar de estudar, você pode estudar conosco no Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior, no programa ao vivo, que ocorre de 15 em 15 dias. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Amanhã vai ter. Exatamente. Então você pode estudar conosco a partir das 16 horas ao vivo na TV Mundo Maior. Também deixamos o nosso convite para que você conheça o programa O Espírito da Letra, onde nós estamos estudando, o André está comentando o livro No Mundo Maior. Já está em qual capítulo, André? Já divulgado o capítulo 5º, publicado já na TV Mundo Maior e na TV Alvorada Espírita, o 5º capítulo desse maravilhoso livro. Isso, o Espírito da Letra traz uma série de livros das obras de André Luiz, Espírito, que são psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então nós já temos o estudo do livro Nosso Lar, dos Mensageiros, dos Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e agora No Mundo Maior. Então, todo esse arcabouço, todo esse entendimento, você pode descobrir, pode estudar, montar grupos, enfim, tudo isso na TV Mundo Maior. Quando você se coloca diante de um conhecimento como o que André Luiz nos oferece, naturalmente, isso é uma revolução no entendimento das leis espirituais. Mas às vezes a gente tem tanta pressa, a gente está tão cheio de outros compromissos, que nossa lembrança às vezes não é capaz de reter informações preciosas. E o Espírito da Letra, que não tem a pretensão de saber mais do que você é capaz de saber sozinho, está chamando atenção para pontos que às vezes a pressa não deixa que a gente se recorde, ou que por às vezes não entendermos a frase, vamos ter que ir no dicionário, vamos ter que pensar de novo sobre a sua estrutura e nós não temos tempo. Então deixa para depois. E aí passa sem que você perceba a profundidade daquilo que foi explicado pelos espíritos. Então, o nome do programa, O Espírito da Letra, que é um programa da TV Mundo Maior, ele tem essa abordagem, este panorama. Nós estamos lendo e comentando cada capítulo de cada um desses livros. E agora, falando sobre o livro No Mundo Maior, estamos estudando a estrutura e funcionamento do nosso cérebro. E vocês vão encontrar ali verdadeiro tesouro para compreensão de frustrações, complexos, equívocos, viciantes, o porquê que nós temos estas maneiras de ser. Basta que você preste atenção, que você acompanhe a leitura, que você vá com o seu raciocínio aberto e você vai ver, puxa vida, então é assim que o nosso cérebro funciona. Não sabia. O Espírito da Letra vai ao ar um programa inédito toda quinta-feira na TV Mundo Maior. Isso mesmo, participe. E encerrando o nosso programa, deixo aqui o nosso convite para que você participe da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Sua participação é muito importante. Você gostou do estudo que foi feito? Você gostou de aprender sobre as leis de amor? Então, distribua, ajuda que tudo isso possa chegar a mais pessoas. Basta ligar no 0800 1218 38. Agora que nós estamos encerrando o programa, dá uma ligadinha pra gente e fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Bem, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e que nós tenhamos no pensamento a importância da nossa redenção, da nossa libertação, que depende apenas de nós mesmos. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado por nos ajudar. Como
diz o último capítulo deste livro, na nossa libertação, na nossa redenção. Obrigado por nos fazer perceber como nós mesmos somos difíceis, como nós próprios temos enraizado em nós o orgulho, a maneira de achar que somos intocáveis, que não podemos nunca errar, que somos pessoas que precisam receber as considerações de todo mundo. E quando isso não acontece, todos os nossos valores, todas as nossas ideias ficam suprimidas por comportamentos que não são senão a expressão desses adversários ocultos. Aqui o Evangelho chama de orgulho, vaidade, que carregam todo o azedume, transformando em melindre, em uma situação de obstáculo psicológico à nossa renovação. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com as leis de amor, a que cada um dos obstáculos que existem fora de nós só poderão ser vencidos com autenticidade quando isto que Emmanuel nos fala, que a redenção começa por dentro, for realmente vivido em cada minuto, em cada relação, em cada tropeço, quando estivermos dispostos a entender aquilo que os outros, muitas vezes, com suas posturas, são incapazes de tornar claro. E apesar disso, nós poderemos buscar as causas, buscar os porquês. Quantas pessoas existem cuja rusticidade é a forma de dizer, é o discurso tosco. E mesmo assim, ao invés de reagirmos, poderemos compreender o embrutecimento daquele ser que ainda não foi lapidado e extrair da sua essência a preciosidade que todos os filhos de Deus possuem. Porque o amor do Pai nos ensina que mesmo atirado no lodo, rolando na correnteza entre as pedras sem valor, um diamante sem brilho ainda é um diamante, sempre. Obrigado, Jesus, que as leis de amor façam parte da nossa vida. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz.